aqui, quero, em nome da diretoria, agradecer a presença de cada um de vocês aqui hoje e expressar aqui qual é o nosso objetivo nesse dia. Todo mundo conhece bem os ataques que os trabalhadores vêm sofrendo no último período, uma conjuntura absolutamente desfavorável e que coloca a organização dos trabalhadores na defensiva para defender os direitos historicamente garantidos, conquistados, e a terceirização, que a gente tem batido tanto, mas parece não ter batido o suficiente ainda. A terceirização faz parte de uma estratégia patronal que objetiva retirar direito dos trabalhadores e, com isso, ampliar seus lucros. Portanto, companheiros, o sindicato tem que fazer tudo e mais um pouco para fazer que essa informação chegue na cabeça e na consciência de cada trabalhador, que é importante nesse momento, importante e fundamental, que a gente esteja unido, compreendendo as razões desse ataque. Se caso efetive essa ofensiva patronal, que tem, logicamente, articulada com vários parlamentares na Câmara Federal e no Senado, que apoia os interesses dos empresários, se isso for efetivado, é o fim da organização sindical, é o fim da carteira profissional como a gente conhece, a médio e longo prazo. Estou dizendo que amanhã já acabou, mas se aprovar hoje, né, a médio prazo, o que vem para nós é o de pior. A garantia das férias, a garantia do fundo de garantia por tempo de serviço, né, o registro na carteira tradicional, tem que dar todas as garantias. Então, é um ataque brutal, mais brutal da história da vida dos trabalhadores que a gente conhece aqui no Brasil. Não é uma particularidade do Brasil. A terceirização também avança em outros países da Europa e da América do Norte. Mas é fato que quem não tiver organizado, ela vem como um rolo compressor com esse único objetivo: destruir a carteira de direitos que a gente conquistou ao longo desses anos todos, né? E que vários perdeu a vida para garantir esses direitos, né? Então, companheiros, essa tarefa do sindicato, um sindicato combativo, histórico, cravado aqui na capital, em São Paulo, que é o Sindicato dos Químicos, com mais de 80 anos de história, ele tem que fazer o seu papel e fazer muito bem. E trazer vocês aqui no domingo para conversar sobre esse assunto, vocês podem achar, pô, de novo essa história de terceirização. É claro que o sindicato não está sozinho, o sindicato é filiado a uma federação, a uma confederação e a Central Única dos Trabalhadores, e aqui está o Renato, que vai falar sobre isso também, mas a CUT tem feito de tudo para organizar os sindicatos a ela filiados, para exercer pressão necessária ao Planalto. Então, tem todo um calendário pela frente aí, nós estamos com audiência pública agendada aqui em São Paulo, vamos tentar organizar audiências públicas em todas as assembleias estaduais, com o objetivo de mobilizar os deputados dos referidos partidos que lá em Brasília fazem coro com o desejo de aprovar essa lei, mas nós temos que executar o nosso dever de casa, aqui, na nossa base, nas nossas empresas, né, onde nós trabalhamos. O sindicato tem que levar essa informação e vocês têm que ajudar a diretoria do sindicato a divulgar, porque isso não é uma brincadeira, não é um faz de conta, né? Na verdade é um ataque mesmo muito ruim, e que pode trazer sérias consequências na vida do trabalhador. Então hoje é um dia para a gente discutir mais a fundo essa questão, tá? Então vou devolver a palavra e agradecer aqui a presença de cada um mais uma vez. Obrigado. E eu vou fazer algumas observações sobre esse projeto de lei e vou procurar trazer a vocês algumas questões que estão colocadas e que a gente precisa refletir melhor, porque no meu ponto de vista, se esse projeto for aprovado, as empresas prestadoras de serviços, elas serão um mal menor. Haverá ainda quem tenha inveja daqueles que serão contratados pelas prestadoras. Sabe por quê? Porque tem coisas muito piores que poderão ocorrer a partir da aprovação desse projeto. Eu vou demonstrar para vocês aqui como que é possível, né, você acabar com todos os direitos, né? Eu estava pensando nisso enquanto o Oswaldo falava, que vai acabar fundo de garantia, 13º, férias, e que não é
da noite para o dia, não será agora, mas ao longo prazo. E por que isso? Como que vai se dar essa possibilidade? Porque esse projeto sobre a terceirização, ele representa uma espécie de reforma trabalhista, que é um sonho de qualquer empresário, né? A gente teve essa discussão aí há uns anos atrás, a gente já viu várias tentativas de redução, de rebaixamento de direitos trabalhistas, os movimentos sociais, o movimento sindical já lutou muito para manter, né, vários direitos, só que a grande sacada desse projeto da terceirização é que ele faz uma reforma geral. Então, assim, de uma tacada só, ele acaba com todos os direitos, né, que a gente chama de patrimônio dos trabalhadores. Onde está esse patrimônio hoje? Está na CLT e está na Constituição Federal, no artigo 7º, que traz lá todos os direitos sociais dos trabalhadores, né? PLR, 13º, Fundo de Garantia, enfim, todos os direitos dos trabalhadores. Bom, com esse projeto, esses direitos eles serão aniquilados, mas não porque o projeto vai dizer assim, fica revogada a lei do Fundo de Garantia, revoga o 13º, revoga esse ou aquele direito. Não é por isso. Sabe por que vai tornar inviável a aplicação desses direitos? Porque vai mudar a forma de contratação do trabalhador. Então, todos aqui hoje, bem ou mal, têm um vínculo de emprego, tem uma carteira de trabalho assinada, e isso é que dá a garantia de que vocês têm os direitos que estão na CLT e na Constituição Federal. Ao aprovar o PL, não haverá mais vínculo de emprego e carteira assinada. Haverá nas empresas prestadoras de serviços. Porém, as empresas não são obrigadas a se valer só disso. Eles podem adotar outros tipos de contrato. E é isso que está demonstrando aqui, ó. Quais são as formas de terceirização? Que está nesse artigo 2º, inciso 3º. Ou seja, quem pode ser a contratada? Então, quem pode ser a contratada? Vocês vejam que é bastante amplo. São as associações, as sociedades, as fundações, as empresas individuais, as empresas de trabalho temporário, as empresas de prestação de serviços, as pessoas jurídicas, que são as PJs, e outras formas de contratação. Pode ser um trabalho por empreita, no caso do setor da educação, por exemplo, a empreita é mais no caso da construção civil, mas na educação, por exemplo, você pode contratar um PJ só para um curso, por exemplo. Você pode contratar por quantidade de produtos, por peso, por quilos, por época do ano, por meses. Você pode fazer o contrato da forma que você quiser. E aí, nessas modalidades aqui, você muda totalmente a base legal da forma que você é contratado. Então, se hoje vocês aqui têm carteira assinada e são regidos pela CLT e pela Constituição Federal, aqui, o que vai reger? É o Código Civil brasileiro, como era lá no início do século passado, em que as relações, que o trabalho era visto como uma mercadoria e ele era objeto de um contrato civil. Então, no contrato civil, o que vale? O contrato. Então, eu sou patrão, eu vou estipular quanto que eu pago pelo trabalho, qual é o tempo desse trabalho, qual é a qualidade desse trabalho, como é que ele vai se dar, quais são os limites. Então, eu não tenho que obedecer o que está na Constituição nem na lei. Eu vou obedecer o contrato. E no direito civil, há a igualdade entre as partes. Não há o princípio do hipossuficiente, do lado mais fraco, que tem na Justiça do Trabalho. Na área trabalhista, o trabalhador ele é visto como a parte que há uma desigualdade na relação capital-trabalho e ele é a parte mais fraca. Por isso que há uma legislação de proteção ao trabalho. Toda legislação construída no campo trabalhista é uma legislação protetiva. Aliás, o princípio da proteção é o princípio mais importante que tem em matéria trabalhista. Com as relações reguladas pelo Código Civil, muda tudo isso, gente. É isso que precisa ficar bem claro.
a gente passa a ser visto igual ao patrão. Trabalho e capital não tem mais desigualdade entre eles. Eles são vistos com ao mesmo peso. Não existe mais uma parte mais forte e uma parte mais fraca. Portanto, quando a gente fala em extinguir direitos, não é que os direitos serão revogados. Pelo contrário, eles estarão lá. Que a CLT vai ser mantida, a Constituição vai ser mantida, espero pelo menos, só que ela não vai ter efetividade, porque ela não vai ser aplicada. Porque o tipo de contrato que as empresas poderão se valer serão contratos regidos pelo direito civil, onde os direitos trabalhistas não vão ter vez. Por isso que eu digo que quem for empregado de empresa prestadora de serviço vai ser, de certa forma, até um privilegiado, porque ele ainda vai ter o vínculo de emprego com a empresa prestadora de serviço. E ali ele vai ter o seu fundo, as suas férias, sua carteira assinada, embora direitos menores do que aquele que trabalha direto para a empresa mãe, a empresa que toma o serviço. Então, ainda que sejam direitos inferiores, mas pelo menos eles terão direitos trabalhistas. O problema são esses aqui, né, que não terão nenhum direito. Então, além de não ter direitos, eles terão, se quiserem se aposentar, eles terão que recolher as contribuições para o INSS como autônomos. Quem paga tributos, quem paga impostos? A própria pessoa. No caso do PJ, por exemplo, da pessoa jurídica, se ele pegar um serviço que ele não puder fazer sozinho, ele vai ter que subcontratar outros PJs. E o projeto permite isso, permite quarteirização e até quinteirização. Né? Um vai contratando o outro. Então vocês imaginam quem é o patrão nisso, o patrão oculto. Na hora de propor uma ação, ninguém vai saber quem é o seu patrão. Bom, qual que é a segunda constatação? O que nós temos hoje, quando a gente fala patrimônio dos trabalhadores, CLT, Constituição, direitos trabalhistas? O que nós temos hoje para regular a relação capital-trabalho? Fora isso, fora, mas inserido nessa legislação, os sindicatos, não é mesmo? Então, os sindicatos é que são a garantia de você fazer cumprir o que está na lei e avançar para além da lei, que é isso que os sindicatos fazem, né? É negociar melhores condições de trabalho, através de acordos coletivos e convenções coletivas. Como aqui não se aplica a CLT, também não tem sindicato. Aí eu pergunto a vocês, quem representa esses trabalhadores aqui? Não existe nenhuma representação, pelo menos que a gente conheça, né, de PJs, de fundações, porque são, no caso das cooperativas, por exemplo, você pode até criar os sindicatos das cooperativas, mas vão brigar com quem? Não com a tomadora de serviço da cooperativa, mas com os próprios cooperados, porque eles serão os donos das cooperativas. Então você não tem como ter uma representação sindical. Fazer uma pergunta para a Elaine. Nós temos um punhado de ações trabalhistas, né? A gente não fala que a justiça do trabalho é lenta, então eu quero que a Elaine fale sobre a quantidade de ações que tem e o que vai se tornar a justiça do trabalho caso esse projeto venha a ser aprovado nas duas casas. E aí, a partir do projeto, caso aprovado, o que nós teremos? Tudo isso que hoje é ilegal e que o trabalhador vai lá para a Justiça do Trabalho e prova que isso é ilegal e ganha o vínculo, tem que pagar todos os direitos dele, a partir de um projeto como esse aprovado, não existe mais ilegalidade. Ele não vai ter como recorrer para a Justiça do Trabalho para demonstrar isso. E para ele provar uma fraude, imaginem como que será. Se ele for, por exemplo, de uma empresa prestadora de serviço, ou se ele for um PJ, como que ele consegue? Muitas vezes ele pode ser terceirizado, mas exercer o trabalho fora das dependências da empresa. Então, quem serão as testemunhas dessa pessoa? Quem ele chama para ir lá na frente do juiz para mostrar como que ele trabalhava, como que ele recebia ordens? Vai ser praticamente impossível. Dessas formas aí que estão no projeto, ele poderá
inclusive, trabalhar para diversos empregadores. Pode haver um rodízio de empregadores, ou o empregador pode ser, inclusive, oculto. Ele pode ser contratado por um, mas prestar serviço para o outro, às vezes sem saber sequer o endereço, né, do seu empregador. Então, hoje, nós temos no Brasil 4 milhões de ações trabalhistas por ano. É muita coisa. Porque, assim, isso, assim, que 100% dos trabalhadores lesados, tem uma estatística que fala que 70% não procura justiça, só 30% procura. E, às vezes, um trabalhador tem várias ações, né? O mesmo trabalhador pode ter várias ações. Então, vocês imaginem a dificuldade que vai ser, caso aprovado, de a gente demonstrar fraude, demonstrar ilegalidade em determinadas questões. Porque isso eu esqueci de falar anteriormente, na primeira fala, que é sobre a questão da segurança jurídica. Quem aqui já ouviu o patrão falando, político falando, que as empresas precisam ter segurança jurídica? Vocês já devem ter ouvido isso, né? O pessoal, tem várias pessoas fazendo que sim. O que é essa segurança jurídica? Eles querem diminuir o custo do trabalho, o custo da mão de obra, né? O que eles chamavam antigamente de custo Brasil, porque eles acham que o trabalhador brasileiro ele ganha muito, a mão de obra aqui é cara, e a legislação é atrasada, engessada, ela não permite o patrão demitir a qualquer momento. Coisas com as quais a gente não concorda, porque a nossa legislação ela não tem nada de engessada, ela é uma legislação muito permissiva até. O patrão pode demitir o trabalhador por justa causa, sem justa causa, a qualquer momento. Então não é uma legislação amordaçada como eles falam. Mas aí o que eles querem? Eles querem poder fazer isso, diminuir o custo do trabalho através da precarização. Quando a gente fala por que o projeto PL 4330 precariza direitos? Porque não tem como você reduzir o custo do trabalho, o custo da mão de obra, sem você rebaixar direitos ou retirar direitos. Aí você tem que aumentar a jornada, diminuir salário, parar de investir em segurança do trabalho, pouco importa os acidentes e as condições oferecidas, corta benefícios, né? Enfim. São questões que você vai se utilizando para diminuir o custo do trabalho. Só que os patrões, eles querem mais que isso. Eles querem reduzir o custo do trabalho com segurança jurídica. O que isso significa? Ele reduz e o trabalhador não pode ir para a justiça para reaver os seus direitos, como ocorre hoje. Por quê? Porque ele vai ter um passivo trabalhista, ele vai ter que investir em estrutura de defesa, contratar advogados, e isso tudo ele tem que ter dinheiro para isso, e isso impacta no quê? No custo do produto que ele oferece.